Nós hoje demos início à discussão, um processo de discussão na especialidade, com a auscultação aos parceiros sociais, que já é um procedimento normal a nível do processo de apreciação, e discussão e votação da proposta de Orçamento Geral do Estado em sede da Assembleia Nacional, em que tivemos a oportunidade de, primeiro, ouvir as suas preocupações relativamente a esta proposta e as recomendações. As nossas contribuições foram as escalas que já são conhecidas, a questão do apoio à lei de terras, né? Agora nós estamos muito focados para a produção nacional, o aumento da produção nacional, e nós sabemos que a produção é feita com os jovens a nível dos campos. É óbvio que a lei de terras prevê que nós temos que ter mais acesso à cedência do terreno, toda a burocracia, evitar a máxima burocracia que possa existir, para que os nossos jovens possam fazer então, produzir no campo, e que eu acho que a maior força de trabalho deve ser efetivamente mais do que nas cidades, no campo. Se queremos estar autossustentáveis, precisamos fazer uma mudança de jovens para o campo e para a produção nacional. As grandes preocupações que colocamos em relação a 3 aspectos fundamentais do nosso orçamento. O primeiro, a necessidade de que o documento em si tenha muito mais informação que possa ser perceptível e entendida por todos os cidadãos, porque nós costumamos dizer que não existe dinheiro do governo, existe dinheiro dos cidadãos, do qual o governo tem a missão de utilizar. Então, o Orçamento Geral do Estado é isso. A segunda preocupação que nós trouxemos é recomendações à volta. Quiséramos nós que o mecanismo de engajamento dos cidadãos ao longo de todo o processo do Orçamento Geral do Estado fosse muito mais efetivo. Saudamos, por um lado, este processo de auscultação e consulta em sede da Assembleia Nacional, mas pensamos que o Executivo e a outra instituição que é importante, que é o Tribunal de Contas, deveria ter mecanismos de engajamento e consulta com os cidadãos, né, para aumentar os níveis de participação. E a terceira preocupação em relação ao controlo, né? Estamos a falar de orçamentos públicos num momento muito difícil para a nossa economia e para o nosso contexto econômico e social, portanto, os níveis de controle devem ser maiores, sobretudo estamos a falar de dinheiros públicos, e devemos evitar ao máximo as perdas e os desperdícios que ocorrem justamente quando o controle não é tão efetivo. Na nossa análise inicial, mostra que num universo de 100% do Orçamento Geral do Estado, e estamos a falar dessa proposta em concreto, pelo menos 73% das grandes rubricas, programas que constam nesse orçamento não responda, de facto, àquilo que nós chamamos a expectativa dos munícipes, no âmbito daquilo que são as preocupações levantadas pelos munícipes a quando da recolha de contribuição do orçamento participado. O orçamento não consegue nos espelhar, por exemplo, a rubrica da merenda escolar, quantas pessoas, pelo menos, poderão beneficiar da merenda escolar. Isto, estamos a dizer, no ponto de vista da clarificação de informação. A nossa grande preocupação é a empregabilidade. Nós precisamos de encontrar mecanismos que possam reduzir a taxa de desemprego, particularmente na juventude. Os preços subiram vertiginosamente por condições conjunturais, mas nós temos que combater. Nós não podemos gerir a crise, nós temos que combater a crise. Gerir a crise é para os países que estão estabilizados. Nós temos que tomar medidas, porque tivemos 7 anos de estagnação económica, mas tivemos 7 anos de crescimento demográfico. Portanto, temos aí um default muito grande. Portanto, precisamos de medidas que nós trouxemos aqui para 30 propostas, muito orientadas àquilo que é a transversalidade dos rendimentos. Nós temos excelentes programas como o Plano Agrão, o Plano Pescas, o Plano Pecuária, mas isso só incide em cerca de 1/3 do país, se calhar menos. Então temos que olhar para aquelas áreas que não têm as mesmas condições para serem produtoras de grão ou de carne, para olharmos para também o café, o cacau, o caju, que são 7 províncias. Se nós olharmos do norte para o centro, começar em Cabinda, o Zaire, o Bengo, Kwanza Sul, Kwanza Norte, o Ija, Malange, que precisam também de ter algum rendimento. Portanto, nós lançamos a Federação de Café, que é a Recafé. O Sr. Presidente da República aderiu com muito entusiasmo
Mas é preciso que no orçamento esteja verbas cabimentadas dentro daquilo que são as dificuldades que temos. E nós precisamos de melhorar o papel do Estado na transversalidade, de fazer parcerias público-privadas. O Estado entrar com o FACA, por exemplo, com o capital inicial, mas o FACA precisa de muito mais dinheiro, para o empresário não ter que estar de mendicidade ao banco. Nós temos uma indústria de encher. O nosso sabão não é feito em Angola porque não temos o óleo de palma. Estamos a propor que também nessas áreas que eu falei de café e cacau, fazer palmar. Fazer palmar, porque o óleo de palma é importante para matéria-prima para quê? Para o sabão. Matéria-prima para também alimentação. E matéria-prima para margarina. Nós hoje importamos e enchemos, temos a indústria de encher, não temos valor acrescentado, temos que mudar isso. Fizemos autoconstrução dirigida, fomos para o café, fomos para o sisal, para o algodão, que agora o Sr. Ministro de Estado ouvimos, já injetou cerca de 40 milhões de dólares, mas nós temos que criar emprego. Mão de obra intensiva é na agricultura, mão de obra intensiva e na construção civil. Se fizermos isso, nós até a próxima legislatura estaremos muito melhor do que estamos hoje, do ponto de vista social. Temos que preservar a vida do cidadão e a circulação com tranquilidade, até para termos turismo. Com as nossas estradas que a gente tem, o capim está a fechar a estrada, eram 2 faixas, só tem uma. Não se capinou, podia-se dar rendimento aos camponeses que lá estão, ao SOBA, mobilizar por cento para cortar o capim. Não, está mal. Temos que mudar o comportamento. O modelo de estradas na Angola, manutenção, tem que mudar rapidamente. As contribuições são sempre muito úteis e são utilizadas da melhor forma por parte da Assembleia Nacional. Nós recebemos as contribuições por várias vias, algumas até por escrito, e nós, portanto, naquilo que são as recomendações feitas pelas várias comissões de trabalho especializadas, estas recomendações vão em apenso às recomendações finais feitas pela Assembleia Nacional, que são direcionadas ao Executivo. Muitas delas são vertidas no projeto de resolução e são acolhidas pelo Executivo. Nós tivemos a oportunidade de ouvir a Ministra das Finanças recentemente dizer que das 140 recomendações feitas pela Assembleia Nacional no âmbito da apreciação e discussão da proposta de orçamento relativamente ao exercício económico de 2023, 120 foram acolhidas. Há outras que ainda estão em estudo. Portanto, isto é um bom sinal, é um sinal positivo que, de facto, as contribuições que nos são remetidas pelos parceiros são tidas em conta e são muito importantes e valiosas para o trabalho que vamos desempenhar daqui para frente.